Olá amigos, que alegria estarmos aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor Jesus a você, querido irmão, e a você, meu amigo, visitante, seja bem-vindo. Vem conosco que você está agora no Momento com Cristo. Se você ainda não é inscrito, você pode vir aqui nesse botão vermelho agora, inscrever-se, pode clicar em cima dele e depois você pode ir em todas as notificações para que você possa ir fazer parte do nosso grupo e possa receber todos os dias uma notificação a respeito do versículo bíblico do dia. Eu sou Ronaldo Lemos e todos os dias a gente grava vídeos aqui pelo YouTube, sempre à luz da Palavra de Deus, com o intuito de divulgar a mensagem da cruz, a mensagem do juízo de Deus e a boa nova da salvação, através da redenção do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo mais uma vez, você está no melhor lugar e no melhor momento. Nós estamos aqui para falar de verdade, para falar de esperança e para falar do quão é maravilhoso servir a um Deus que olha por nós. A palavra de Deus diz em Isaías que nunca olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, conforme o seu propósito. E nós que estamos na caminhada cristã, nós temos a esperança de que um dia o Senhor Jesus vai nos resgatar e vai nos levar para um lugar, um reino que Ele preparou desde a fundação do mundo, para que nós possamos viver no lugar, de fato, onde o amor, a justiça e os cuidados de Deus vão ser a nossa certeza, a nossa constância, por assim dizer. Querido, se você não é membro deste canal, eu quero dizer para você que todas as noites nós temos aqui um vídeo novo, sempre à luz da Palavra de Deus. E nesses tempos tão difíceis, né, que nós estamos vivendo, uma certa impressão de incerteza está predominando aí sobre a nossa nação, sobre os nossos dias, mas Deus há de nos dar uma salvação, há de nos dar aí uma saída para todas essas coisas. Eu creio, você também crê? Nós temos que ter a esperança voltada para Cristo. Jesus é aquele que tem o único e o melhor governo possível. Não existe governo melhor do que o governo de Deus. Uma vez os homens optaram por um governo humano e já viu, né? Já deu no que deu tudo isso que estamos vivenciando hoje. Porque lá atrás, os nossos antepassados, eles optaram por ter um governo humano e, no entanto, mas a palavra diz que todo governo e todo poder emana de Deus. Nós temos que nos sujeitarmos porque Deus quer assim. Nós temos que sermos fiéis a essas leis, ainda que são muitas vezes leis que não nos trazem nenhum benefício, leis feitas por interesse de meia dúzia de pessoas, aprovadas por interesse e por benefício, para benefício de minoria das pessoas, de uma grande minoria. Mas nós podemos nos levantar contra aquele governo que vai contra os princípios de Deus. E nós estamos aqui mais uma vez para intensificar isso. Nós temos que nos levantar. O povo de Deus tem que se unir e dizer não a um governo que é adepto de coisas satânicas, a um governo que é adepto de coisas que vão contra, que agridem o caráter de Deus, os princípios do nosso Deus. Tudo está aqui na Bíblia. Nós temos que lutar. Lutar pelo melhor lado, lutar por aqueles que estão próximos às margens daquilo que Deus quer, daquilo que Deus exige nos seus estatutos. Nós temos que estar sempre atentos a isso e temos sensibilidades afloradas em relação a esses governos, o governo que defende causas imundas, causas que são contra os princípios de Deus. Nós não podemos apoiar, nós temos que lutar. Veja que a política entrou agora do nosso lado do campo, e nós não podemos deixar. Nós temos que chutar ela para bem longe. Nós temos que chutar toda sorte de imundícia, aquelas que veio corromper, aquelas que veio conturbar e confundir o povo cristão. Nós temos que chutá-la para bem longe. Nós temos que querer do nosso lado apenas coisas que estão de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus. Você também tem essa opinião formada? Que bom. Se você não tem, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, sugiro que você leia a palavra de Deus. Pois Deus diz no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que quando o justo governa, o povo se alegra. Deus diz que todo o poder é dele. Jesus falou diante dos governadores quando o prenderam para matar,
que se Deus não tivesse dado nenhum poder do alto, se nenhum poder do alto tivesse vindo sobre ele, ele não teria poder nenhum. Então todas as instituições estão lá porque Deus permite. E nós temos que lutar, porque Deus nos deu o nosso poder aqui na terra para que nós venhamos fazer as nossas escolhas exatas. Nós temos vários meios para isso, meus irmãos. Nós temos a internet, nós temos vários meios humanos para descobrir quem vive da verdade, quem está praticando aquilo que Deus quer, e depois confrontar aqui com a palavra de Deus, para ver se realmente aquele candidato, aquele homem que quer reger, que quer ficar à frente de uma nação, tem as qualitativas, tem as qualidades de um chefe de Estado, de acordo com a vontade de Deus, à luz da Bíblia, o que está mais parecido com aquele que Deus indicaria, aquele que Deus aconselharia, digamos assim, aquele que Deus colocaria no poder. Nós temos que estar bem atentos em relação a isso. Hoje nós vamos ler mais uma leitura da Bíblia, que está aqui em Filipenses capítulo 3, que diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas as vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está em sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vemos hoje uma grande turbulência no mundo cristão em torno da política brasileira. E eu tenho perdido alguns amigos, digamos assim. Não que eu tenha me afastado, mas amigos do meio cristão que estão apoiando o outro lado. O lado que nós, que estamos na caminhada cristã, acreditamos que não é o lado de Deus. O lado do maligno, que é o comunismo, que é a esquerda. Pois suas ideias, pois os seus projetos de lei não são coniventes, não estão alinhados com a Bíblia e não estão concernentes às coisas de Deus. Portanto, nós não defendemos esse partido, nós não defendemos tal candidato. Em função disso, algumas pessoas que têm opinião formada, eles simplesmente se afastam, formada para esse outro lado, para esse outro partido. Até amigos pastores têm se afastado. Eu fico me perguntando como um homem líder espiritual, líder de uma igreja, presidente de uma igreja, não estuda a palavra. É tudo tão claro, é só você abrir a Bíblia e procurar os pontos em que Deus fala sobre governos, em que a Bíblia fala sobre lideranças, sobre política. Querido, nós temos que ir pela Bíblia e não pela ciência humana. De outra sorte, nós temos sim vários meios para pesquisar quem é, quem foi, o que faz, as suas ideias de candidato A e de candidato B. Nós temos que andar com aquele que mais se parece com os princípios de Deus. Pois assim estaremos defendendo a bandeira do alto e estaremos defendendo também a bandeira dos nossos filhos, que vão sofrer, que são os que mais vão sofrer as consequências com as nossas escolhas erradas. Então tem alguns irmãos que se afastaram, mas a própria palavra diz que no meio, aqui através do apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses, no nosso meio andam pessoas que não estão conectadas com Deus. Elas estão indo para a igreja, mas não estão conectadas com Deus. Elas vivem em função do seu estômago, do que comer, do que beber, e andam segundo as suas paixões. Essas pessoas não têm nenhum projeto de vida voltado para o alto, mas o projeto de vida delas é voltado apenas para aqui, para a terra. E nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Nós sabemos que tem um reino preparado para nós e daqui nós somos peregrinos. Nós temos que defender o amor e a justiça, porque são valores do alto. Nós temos que defender o amor, a moralidade, pois o mundo está dominado pela imoralidade e nós não podemos apoiar um lado que libera totalmente todos os tipos de imoralidade e que vai muito além do que isso. Nós temos que defender os princípios de Deus, o caráter da palavra de Deus, o caráter de Deus. Dessa forma, o apóstolo Paulo aqui ele diverte
para nós ficarmos bem atentos e não deixarmos influenciar por esses irmãos, por essas pessoas que estão caminhando dentro da igreja, mas que na verdade estão apegados a este mundo, arraigados a esse mundo cheio de perversidade e de imoralidade. E se você avança mais, Paulo vai muito mais além. Então, meus queridos irmãos, eu sugiro que depois vocês leiam aqui o capítulo 3 de Filipenses, para que vocês possam entender mais aquilo que nós estamos falando aqui. Para não ficar um vídeo muito comprido, eu vou me despedindo dos irmãos. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. O Paulo sugere que nós sejamos imitadores dele, porque ele foi um fiel imitador do Senhor Jesus. Portanto, Paulo, ele tem carta branca para nos pedir e para nos admoestar e para nos instruir nesse sentido. Ao passo também que ele fala do que nós estamos falando, das pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão voltadas para esse sistema de coisas. Pessoas que tanto faz para eles apoiar um lado errado como não. Mas nós temos uma bandeira a defender. Nós temos uma classe a defender. Nós somos sacerdócio real de Cristo. Nós somos um povo separado. Não podemos apoiar. Nós temos que reprovar tudo aquilo que é mal aos olhos do Senhor e vai contra a palavra de Deus. Amém? Agora vamos orar. Bendito e eterno Deus, obrigado mais uma vez por essa oportunidade, por essa palavra. Abençoe, Senhor, a vida desse irmão e dessa irmã. Dá-lhes uma noite de paz, Senhor. Que eles possam saber, Senhor Deus, distinguir, Senhor, as coisas que estão ligadas a Ti e as coisas do mundo. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Deus abençoe você, a tua casa e até o próximo vídeo.